Boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Henrique Zimmermann, eu sou um dos sócios da Start, Agente Autônomo dos Investimentos, e nós também temos outra empresa que chama Start Financial Solutions, e é uma empresa do grupo que muitos de vocês não conhecem, então a gente está aproveitando, usando o canal da Start FS para fazer essas lives, esses eventos e aproveitar para disseminar um pouco mais de outros serviços que a gente pode agregar valor aí para os nossos clientes, né? Então, a Start FS ela surgiu como uma empresa focada em educação financeira, né? Então, a gente precisava de uma empresa para poder ministrar cursos, fazer eventos que a gente faz desde o início da Start e foi aí que ela nasceu, né? A gente usou ela muito tempo para somente distribuir previdência, fazer cursos e mexer com parte de seguros também. Mas, devido ao crescimento da empresa e a necessidade dos clientes, a gente viu que a gente precisava oferecer uma gama mais completa de produtos, né? Então, a gente viu que demandava muitas outras soluções financeiras, até por isso que o nome dela até mudou, não era Start Financial Solutions, a gente mudou para ficar mais parecido e o pessoal associar que era uma empresa do grupo, né? E assim, hoje a gente tem a solução completa em seguros para pessoa física, pessoa jurídica, todos os tipos de seguro a gente consegue atuar via parceria com as maiores seguradoras do Brasil, que a gente tem aí também. E a gente, quase tudo que a gente usa nela tem algum parceiro por trás, né? Geralmente mais de um, a gente costuma não tentar focar só em um, para a gente poder ter base de comparação, né, e oferecer sempre o que tem de melhor. Então, na parte de crédito, a gente trabalha, que é o DCM que fala ali, né, que é Debit Credit Market, a gente consegue estruturar debêntures, CRI, ou seja, dívidas muito grandes, a gente consegue estruturar via a XP, né, a área de fusões e aquisições e mercado de capitais da XP dá todo um suporte de um banco de investimentos para a gente. Então, a gente consegue tanto estruturar a parte de dívida como a parte de ações, né? Uma empresa quer abrir capital, a gente sabe que isso já são volumes bem maiores, né? Não é todo mundo que consegue abrir capital, nem todo mundo consegue emitir uma debênture. Mas a gente consegue trabalhar do lado tanto do comprador do negócio, ou seja, estou buscando consolidar minha empresa e eu quero comprar uma empresa com perfil XYZ, a gente consegue passar para a XP e buscar isso aí no mercado, assim como quero vender a minha empresa, né? Cansei, quero me aposentar, quero viver de renda. Tudo isso tem um ticket mínimo, tá? Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas é importante só que vocês fiquem cientes que a gente tem esse serviço, né? Essa parte de crédito middle também tem a ver com emprestar dinheiro com alguma garantia por trás. Existem algumas linhas de crédito, a XP consegue disponibilizar também agora com o banco dela de pé, que já está funcionando há um tempo, né? E a parte de precatórios federais também tem a ver com a gente conseguir vender, negociar esse tipo de títulos aí no mercado também. Tá? Além disso, alguns de vocês já até usaram esse serviço de câmbio, né? Câmbio a gente fez durante esse ano algumas compras e vendas de moeda físico e remessa também. Eu acho que a gente tem parceria com a própria XP, corretora de câmbio, com a Frente Corretora e com a Sadoc, localmente em Fortaleza. Então, a gente consegue buscar... A gente já fez parceria com outras que a gente não gostou e acabamos cancelando. Então, a gente consegue realmente sempre em busca de ter base comparativa para entregar o melhor serviço, né? Previdência, todo mundo que tem algum tipo de previdência deve perceber que não é o igual. A XP consegue jogar tudo dentro da mesma caixinha, da mesma foto para a gente ver como investimento, né? Mas a previdência é um outro bicho, digamos assim, né? Via SUSEP, é um negócio mais diferenciado, por isso a gente não consegue distribuir como agente autônomo. A gente está nessa empresa 2 trabalhando ela, a Luíse tem SUSEP, então nós somos habilitados a distribuir isso no mercado. Educação, eu já falei, talvez muitos de vocês já conheçam a Start FS, já tenham acessado o site por conta dos relatórios que a gente assina da Eleven. Então, se você se logar lá no site startfs.com.br, botar seu login e senha, você consegue acessar relatórios
sobre setor, sobre empresas, né? Depende do nível de acesso que você tem. Se você não conhece isso, fale com um assessor também para ele disponibilizar. Tem muito conteúdo de qualidade lá, né? E a gente já disponibiliza isso há algum tempo. A parte de contabilidade, a gente consegue auxiliar os clientes aí na parte de imposto de renda variável. E sucessão, eu até coloquei aqui sucessão, a parte societária de empresas, a gente tem muito cliente empresário. A gente tem uma parceria também com o escritório de advocacia, que a gente consegue resolver alguns problemas do cliente, né, de acordo de sócios, uma parte de como estruturar, porque a gente vê que existem 3 tipos de patrimônio, né? Tem o imobilizado, né, que de repente são imóveis que você tem o societário, que são cotas de participação de empresa, e tem a parte de liquidez, que são os investimentos em si, né? Então a gente tenta englobar e atender todas as caixinhas aí que o cliente tem. E uma muito importante é a gente conseguir planejar a parte sucessória ainda em vida, né? Conseguir fazer toda a parte de quem que vai tocar a empresa quando o dono não estiver mais lá. Aqui no lado esquerdo está toda a nossa equipe, eu até deixei o Caô aqui em destaque, que falou também, porque ele é o maior responsável aí pela Start FS, ele era do Santander, ele trabalhou já no Itaú também, era agente geral de agência, ele veio para disseminar mais esses produtos que a gente tem, né, e tocar mais de perto, já que a gente sempre foi mais focado na parte do investimento, mas a gente já tem, inclusive, até em andamento, uma estruturação de uma debenture muito grande e que a gente viu que tem muita oportunidade nesse mercado e a gente está trabalhando com mais foco, né, e mais determinação nisso aqui. Tá? Então, a parte da educação sempre foi feita via essa empresa, mas talvez alguns de vocês não sabiam nem que ela existia. Então, a ideia nossa é comunicar no nosso canal da Start Financial Solutions até como é que a gente atua. Tá? Vamos começar aqui a palestra. Antes de começar, só queria reforçar, a gente já falou na outra palestra que a gente teve essa semana, mas a gente está tentando contribuir aí nesse momento de turbulência e incerteza. A gente está conseguindo trabalhar de casa com a eficiência máxima possível para a gente continuar crescendo e gerando receita. Consequentemente, a gente quer ajudar nesse momento aí via a obra Lumen, as pessoas que têm vulnerabilidade social, né? Uma obra aí com mais de 30 anos e que ajudou já e vem ajudando muita gente nesse momento. Então, nosso objetivo é poder doar parte das nossas receitas mensalmente para o projeto deles crescer e ajudar o máximo de pessoas possível. Tá? Vou começar aqui a falar da palestra. Eu peço que vocês, sempre que precisarem fazer alguma pergunta, como o Caú já falou, tem na tela, quase no meio da tela, tem um menuzinho, e nesse menu tem o QEA, né? Que é Question and Answers, perguntas e respostas. Você clica ali, digita sua pergunta e, à medida do possível, eu vou tentar responder para vocês aqui. A palestra ela está com bastante slide, mas eu vou tentar, durante a palestra, ficar atento aqui para respondendo vocês, tá bom? Eu tentei fazer ela bem completa, como se eu fosse fazer ela presencialmente, tirei algumas coisas e até tentei botar mais exemplos também, para não ficar muito maçante aqui, virar um monólogo eu falando. Vou tentar mostrar algumas coisas que eu acho interessantes nesse momento. E assim, o tema é diversificação, né? Eu acho que é um tema que é muito importante a gente ter isso em mente, porque é muito comum nós ficarmos preocupados com a rentabilidade de cada produto ou cada tipo de investimento de maneira isolada, né? E uma carteira de investimentos, quando a gente monta uma estratégia de investimentos, a gente está pensando no longo prazo, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? É uma ultramaratona, né? É uma coisa muito longa. A gente não quer ser a melhor rentabilidade do mês, nem do dia, nem do ano. A gente quer construir o patrimônio e perpetuar e multiplicar o patrimônio com segurança, lógico, sempre buscando a maior rentabilidade possível que o cliente aguente a volatilidade, né? Então, eu acho que o principal é a gente poder dormir tranquilo, né? Então, a carteira de vocês nunca é igual, né? A gente não tem receita de bolo, justamente porque ela é feita sob medida para atender a necessidade de cada um. Cada pessoa tem uma necessidade de caixa, né, uma tolerância ao risco, um perfil do investidor, né? E baseado nisso,
a gente usa as teorias de diversificação de carteira para buscar um retorno mais interessante. Tá? Eu vou falar um pouco de conceitos antes para poder botar todo mundo na mesma página e a gente conseguir chegar e entender a mensagem final ali que eu quero tentar passar para vocês. Tá? Primeiro ponto, eu coloquei esse slide, até eu estava atualizando a palestra toda, eu esqueci até de atualizar esse slide, que é o da queda da Selic, mas eu gosto dele porque ele mostra para a gente que até ali agosto de 2016, ou seja, 4 anos atrás, mais ou menos, a gente ainda vivia um cenário de Selic de 1% ao mês. Né? Ou seja, a renda fixa dava para a gente aquele 1% ao mês, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, né? Então, todos os outros juros derivam dela, é como se fosse aquele investimento mais conservador que a gente podia fazer, ia dar para a gente, mês a mês, mais de 1%. Né? A Selic 14,25%, quando tem a reeleição da Dilma, ela começa uma trajetória de queda da Selic em busca de estimular a economia, que a gente vinha de uma grande depressão, né? 2 anos seguidos de queda forte no PIB. A gente já viveu um cenário bem pesado aí recentemente, e o principal movimento de estímulo monetário, né, é injetar dinheiro na economia. Quando a gente deixa o dinheiro barato, as pessoas tendem a consumir mais, né, e fazer com que a economia gire mais rápido. Então, por isso que tem essa queda de juros tão forte. A gente vê que em agosto de 2016 a gente estava com a Selic 14,25, cerca de um ano depois já estava 9,25, né, 5 pontos percentuais. É muita coisa, é uma queda bem expressiva, uma janela de um ano. Tá? Então, depois ela chegou num patamar de 6,5% e ficou por bastante tempo lá, até a gente entrar no novo ciclo de queda, que levou a Selic para o patamar atual de 3,75%. Né? A taxa atual que a gente está vivendo agora, já tem o pessoal falando que a Selic pode cair na próxima reunião mais meio ponto percentual, chegando a 3,25%. Né? E a estimativa da grande maioria dos bancos varia muito, né? Tem alguns que falam que pode chegar a 1% esse ano. O Itaú soltou um relatório falando em 1%, parece surreal, né? Viramos Suíça, viramos Europa, né? Juros baixos desse jeito. E a gente está vivendo em uma realidade do quê? De que o brasileiro não está acostumado a ter que ver volatilidade na sua carteira para conseguir colher retorno. Né? Se a gente vê que era muito fácil ganhar dinheiro sem risco, né? Era muito cômodo a gente ter quase 100% do patrimônio alocado em renda fixa. Né? Você fazia lá uma LCI, uma LCA, isento de imposto, ganhando 100% do CDI, estava ganhando 14% líquido, ia para a praia, curtia a vida, não estava preocupado se a bolsa subiu, se a bolsa caiu. Por isso que é muita novidade, né? O mercado financeiro traz muito produto e por conta disso a gente acaba que está saindo da zona de conforto ainda, né? E buscando mais conhecimento para poder navegar daqui para frente. Então, uma coisa que a gente vê, e é um pouco o consenso do mercado, que nos próximos 10 anos, né, a gente deve viver um juros muito baixo, né? Então, sei lá, a média dos próximos 10 anos talvez seja 6% ao ano, 5% ao ano. Ou seja, nos últimos 10 anos para trás, a gente viveu uma média de Selic de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Né? Isso não deve voltar. E é bom, né? É bom porque significa que o crédito vai ficar mais barato e a economia tende a ser mais rodar mais fácil, né? Mais leve. Pense que a taxa de juros Selic nada mais é do que uma taxa que o governo financia a dívida dele, né? Ou seja, quanto mais barato isso, menos juros o governo está pagando para fazer a máquina pública girar. Né? Então, é como se o cheque especial do governo que fosse emitir título para fazer a máquina rodar está cada vez mais barato. Né? Ou seja, mesmo quando a gente tem déficit fiscal, que é o que a gente gastar mais do que a gente arrecada, a gente tem um custo muito mais baixo. Né? Imagina se é uma dívida de 1 trilhão, por exemplo, mas você está com um custo médio de 10% ao ano. Né? Ou a dívida 1 trilhão, custo médio é 5% ao ano, que é pela metade.
É muito dinheiro que a gente deixa de pagar, ou seja, nesse exemplo que eu dei, seriam 50 bilhões a menos de juros pagos no ano. Então, é muito dinheiro, né, que a gente tem para investir em outros setores, saúde, educação, entre outros, né? Então, como eu falei, acabou 1% ao mês, acabou a mamata, né? Acabou aí a gente ganhar dinheiro fácil, a gente ser banqueiro, né? Ganhar dinheiro emprestando para o banco, né? Para emprestar para o banco hoje, se você botar teu dinheiro num banco grande, eles vão te pagar menos do que 100% do CDI, ou seja, você vai ganhar aí menos do que 3,75 ao ano. Quando tirar imposto, a gente vai ver no próximo slide, que eu esqueci de atualizar, tá, pessoal? Mas essa apresentação, para vocês terem ideia, eu fiz há um mês atrás, tá? E a Selic ainda estava 4,25. E nesse cenário de 4,25, a gente estava com uma rentabilidade negativa real. O que é rentabilidade negativa real? Se eu aplico num investimento que me paga 4,25% ao ano, eu tenho que pagar imposto. Se eu jogar um custo médio de imposto de 20%, né, tirar a inflação média de longo prazo, né, vamos jogar uma inflação de 4% ao ano, significa que eu estou perdendo 0,6% ao ano do meu poder de compra. Isso que é ganho real negativo, porque o ganho real é quanto eu ganho da inflação. Né? Não se engane, o que deixa a gente mais rico é bater a inflação no longo prazo. Não pensem que se você tinha R$1 milhão e agora tem 2 milhões, você está mais rico. Depende. Se a inflação do período foi acima de 100%, né, se esse 1 milhão virou 2 em 20 anos, por exemplo, e esses 20 anos a inflação foi 150%, você está mais pobre. Ah, Henrique, mas como assim? Eu tinha 1 milhão, agora tenho 2, eu estou mais rico. Não, você tem mais dinheiro, mas você consegue comprar menos coisas. Os teus 2 milhões têm menor poder de compra. Né? Então, isso que é o conceito de ganho real ser negativo. É a gente não conseguir comprar mais coisas. Né? Então, é por isso que a inflação, quem é mais velho viveu os momentos de hiperinflação e deve ter ainda aquela necessidade de ter despensa em casa, né? De trocar alimento, comprar as coisas. As pessoas desenvolveram esse costume de fazer a compra do mês, né? Porque quando recebia o salário, tinha que comprar tudo no dia que recebeu para estocar em casa para não perder o poder de compra, né? Na época de hiperinflação. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está com a inflação muito baixa, ainda mais para o cenário mais turbulento que a gente está vivendo, faz com que a inflação ficou bem baixinha aí. Isso é positivo, tá? A inflação baixa, porque principalmente para as classes mais pobres, né? A inflação prejudica muito mais quem tem uma renda menor, porque as pessoas têm uma cesta de consumo básica, como luz, água, alimentação, que é muito parecida, seja você ganhe R$1.000 ou 10 mil. Tudo bem que quem tem mais dinheiro, de repente, vai ter o ar-condicionado em casa, vai ter um custo mais alto, mas na média, o impacto de alguns custos é muito mais pesado para quem tem uma renda baixa. E por isso que, se essas coisas não sobem, é mais positivo, né? Ajuda as pessoas mais humildes a terem como comprar mais arroz, mais feijão e investir em outras coisas também, né? Em qualificação, etc. Então, esse é o conceito de ganho real negativo. Eu gosto até de gastar um certo tempo falando, porque eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas. Estou ganhando quanto por cento ao mês? Né? Ok, mas ganhou, mesmo que você ganhe 1%, se a inflação for 1,5%, você perdeu o poder de compra. Não tem muito o que comemorar. Né? Então, às vezes, a gente, no cenário atual de inflação baixa, você está ganhando 6, 7, 8% ao ano de rentabilidade, se a gente tem uma inflação de 3, 4 ao ano, é melhor do que quando você ganhava 15% com uma inflação de 11%. Né? Essa que é a grande mensagem que eu acho que é importante a gente se debruçar nesse slide e falar um pouquinho mais nele. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de risco-retorno. Né? Pensem o seguinte, não existe almoço grátis. Né? É uma frase clássica do mercado de capitais que fala que para ganhar mais dinheiro você tem que correr mais risco. Né? Então, quando a gente vê uma matriz risco para a direita, retorno para cima, quanto mais para a direita eu vou, mais eu aumento o risco. Consequentemente, quanto mais para cima eu vou, mais aumenta o meu potencial de retorno. Ou seja, se eu invisto em renda fixa, eu tenho baixo risco.
consequentemente tenho baixo retorno. Se eu vou investir em imóveis, eu aumento o meu risco. Tá? Imóvel não é renda fixa, imóvel desvaloriza também. E, consequentemente, eu tenho que perseguir um retorno maior do que da renda fixa. Não faz sentido investir em imóvel para ganhar o mesmo do que a renda fixa, se ele é mais arriscado. Quando eu vou para o mercado acionário, eu estou aumentando mais o meu nível de risco, eu busco mais retorno. Ninguém quer ganhar o CDI investindo em ações, né? E um negócio próprio, quando dá certo, né, você ganha muito dinheiro. Por quê? Porque é muito arriscado, né? A gente está vendo até quem é empresário que está na live como são situações que podem acontecer aí no mercado que podem inviabilizar aí uma empresa, né? Então, tem coisas que a gente não tem como prever. Enquanto, de repente, às vezes o funcionário está conseguindo receber seu salário, ou o empresário está sofrendo para conseguir manter a empresa de pé, né? Em seguida, quando a gente vai falar de diversificação, a gente tem que entender esses conceitos que eu vou passar até mais rápido, que tem até alguns deles que eu não estava acostumando falar, mas eu acho que está em pauta a gente se debruçar de cada um deles, que é o risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado e risco inflacionário. O que é o risco de liquidez? Eu acho que é o que a gente está mais sentindo na pele nesse momento que a gente está vivendo. É o quê? Qual a velocidade que eu consigo transformar algo em dinheiro por um valor justo? Ou seja, se eu tenho um imóvel e eu quero vender ele hoje, o imóvel tem um risco de liquidez razoável. É difícil conseguir um valor justo do imóvel se eu precisar de dinheiro rápido. Né? O dinheiro que está parado na conta tem baixo risco de liquidez, porque ele está lá disponível para você fazer o que quiser. O dinheiro que está lá em casa também, né? Tem outros riscos, né? De ser roubado, mas o risco de liquidez não existe. Ele está ali disponível para você gastar o dinheiro a hora que você bem entender. Então, a gente viu um sell-off, ou seja, vendas de tudo, né? As pessoas buscando liquidez, ou seja, a bolsa caiu por aversão a risco, empresas boas caindo, renda fixa caiu, não é porque risco de crédito, é porque necessidade de liquidez. Então, tudo caiu nesse mercado recentemente por conta das pessoas buscarem liquidez, né? Então, como eu falei, né, imóvel é complicado transformar em dinheiro quando a gente está, principalmente no momento de crise, tá? Não pensem que você está com grande quantidade de imóveis vai conseguir ter. Até hoje mesmo eu conversei com uma cliente que me perguntou que tinha imóvel alugado e estavam pedindo desconto, renegociar aluguel, né? Então, mesmo em alguns momentos, aquela renda que a gente acha que é garantida pode não ser, né? E às vezes a gente tem que sim ter alguma flexibilidade para não perder o inquilino, né? Não adianta a gente matar a pessoa que está ali provendo recursos para a gente, né? Então, tem que avaliar caso a caso, lógico, mas tentar vender ou até mesmo um aluguel nessa crise imobiliária que a gente viveu. Eu conheci muita gente com patrimônios muito elevados, não falando de pessoas com pouco dinheiro, não. Estou falando de pessoas com 10, 15, 20 milhões em patrimônio imobilizado, ou seja, imóveis, e essa pessoa vivia de aluguel e a pessoa não estava conseguindo manter o padrão de vida, porque tinham vários imóveis vagos que não geravam receita, né? E, consequentemente, gerava despesa, né? Então, a pessoa tinha uma renda X, caiu pela metade a renda dela e os custos aumentaram bastante para manter aqueles imóveis vagos, né? Então, tudo tem risco, tá? Não existe como você ganhar dinheiro sem correr algum nível de risco. Muitas vezes, quando a gente entende de algum negócio, a gente sente que tem um risco menor, justamente por a gente entender daquilo. Mas se você está com uma margem alta de lucro, não se engane, você está correndo um risco razoável nisso aí. Tá? Então, eu seguir aqui adiante. Falar do risco de crédito, é um risco que a gente está também não correndo já, mas que pode vir a acontecer mais para frente se a economia ficar parada por muito tempo, né? Imagina que as empresas que não estão conseguindo gerar fluxo de caixa podem ter dificuldade para honrar seus pagamentos das suas dívidas lá na frente. Então, isso aí também é importante a gente ter em mente, que o risco de crédito é o risco de não receber. A gente faz em um empréstimo e a pessoa não pagar a gente, né?
Eu costumo botar esse slide porque eu acho que é muito comum aparecer umas perguntas para a gente de retornos, aqueles retornos de 10% ao mês, 1% ao dia, né? Toda vez aparece um pessoal aí com uma forma maluca para ficar rico da noite para o dia, né? Não se engane. Eu até fiz um cálculo uma vez que se você investir 10 mil reais e ganhar 10% ao mês, posso até fazer de novo, para não dizer errado, mas era 10 mil reais a 10% ao mês, quer ver? Vou fazer aqui na minha calculadora que eu estou falando. 10 mil reais a 10% ao mês durante 60 meses, ou seja, 5 anos, somente 5 anos. Você atingia a bagatela de 3 bilhões de reais, ou seja, imagina você ficar bilionário com 10 mil reais de investimento inicial. Não existe isso, tá? Então não acreditem em fórmulas mágicas, em ganhos fáceis e reais, tá? Quando vocês oferecerem algo que pareça muito bom, desconfie. Essa também é uma mensagem importante para a gente ter em mente, tá? O que é um risco de mercado também, para finalizar essa parte de riscos? É tudo que a gente não controla. Então pense o seguinte, por mais que o mercado ache que a taxa de juros vai cair, ele não tem certeza, ele não controla se a Selic vai subir ou vai cair. O câmbio nem se fala, né? Toda vez que alguém me pergunta assim, Henrique, compra o dólar agora ou você acha que sobe mais? Eu sempre brinco, né? Se eu soubesse, eu não estava aqui, né? Estava em Mônaco, do meu iate, curtindo a vida, porque ninguém sabe, né? O câmbio é talvez a variável mais incerta para a gente poder estimar para onde ela vai, né? E como a gente não controla, isso é um risco, né? Um risco que é um risco de mercado, que também é chamado de não diversificável. O que isso significa? Você pode fazer a melhor diversificação do mundo, né? Se a inflação sair do controle, se começar uma guerra lá fora, agora os Estados Unidos vai brigar com a China, né? O teu patrimônio vai oscilar, tá? Ele vai oscilar quando você vê um movimento mais forte, tá? De algo que a gente não controla. Então, isso que é um risco de mercado, ou também conhecido como não diversificável. Isso também eu gosto de mostrar esse gráfico, tá? Podem ver que depois de, aqui é mais ou menos 94, 95, quando foi criado o Plano Real, aqui é 1990, aqui é 2000, então na metade do caminho é 95. A gente vê uma inflação mais controlada, né? A gente não vê mais essas oscilações tão fortes, e isso dá uma previsibilidade maior para o investidor fazer investimentos de longo prazo. Tá? Então, aqui a taxa de juro real da poupança. Quanto que a poupança entregou acima da inflação? Veja que ninguém vai ficar rico na poupança, né? Nos bons tempos dela, chegou a dar 5% de ganho real acima da inflação. Mas, na média, a poupança no longo prazo, ela te devolve a inflação. Tá? Ela não é um local de construção de patrimônio, é talvez de manutenção do poder de compra no máximo. Ela te devolve a inflação em janelas longas, a poupança. Então, pensem assim, que quando vocês fazem investimento de longo prazo, vocês têm sim que preocupar com a inflação. Por quê? É muito comum a gente ver pessoas que têm imóveis, e o imóvel é o tipo do bem que a gente não compra para vender daqui a 6 meses, daqui a um ano. São investimentos de longo prazo. Eu brinco até que se as pessoas investissem em bolsa, como elas investem em imóveis, a gente teria milhares de milionários no Brasil. Porque se você está disposto a ficar 10 anos com imóvel, 20 anos, imagina você comprar uma empresa boa e ficar por esse período, né? Ficar 10, 20 anos numa ação que pode crescer exponencialmente, você ficaria muito rico. Então, o imóvel, eu recomendo quem não viu nenhuma vez que veja a palestra de fundo imobiliário do Gustavo, do Raul, é muito boa, e eles demonstram muito como, principalmente Fortaleza, que é onde o Start fica, mas lá a gente mostra várias outras capitais do Brasil também, a diferença que é você comprar um imóvel e ver de aluguel, né? Várias capitais não faz o menor sentido você nem ser dono do seu próprio imóvel, é muito barato você morar de aluguel. E o investimento imóvel, no longo prazo, ele tende a render inflação mais 1%, um ganho real mísero, né? É um ganho real muito pequeno.
O que acontece é que em ciclos pode ter janelas de ganhos expressivos, né? Só que às vezes a gente não percebe que ganhou pouco, porque a gente ficou muito tempo com aquele investimento e a gente não percebeu o tamanho da inflação. Para vocês terem ideia e terem um número em mente, tá? Que eu acho importante a gente ter parâmetros. Quando o Plano Real foi criado lá em 94, um pouco mais de 25 anos atrás, se você tivesse uma nota de 10 reais, você tinha muito dinheiro. Eu me lembro que na minha época do colégio, eu com R$1 eu comprava um salgado, um refrigerante e ainda tinha troco, né? Hoje em dia R$1 a gente não compra nada. Mas para vocês terem ideia como o poder de compra nosso foi, mesmo com a inflação baixa que a gente vive nesses 25 anos, como no longo prazo a inflação tem um poder muito forte, uma nota de R$100 hoje tem um valor de R$16 no início do Plano Real. Ou seja, eu conseguia comprar com R$16 em 94 o que hoje eu preciso de R$100 para comprar. Né? Então, vocês vejam como um prazo. Se a gente extrapolar isso para outros números, é como se eu comprei um imóvel a R$160 mil há 25 anos atrás, e esse imóvel hoje vale R$1 milhão, significa que eu não tive R$1 de ganho real. Não ganhei, não fiquei mais rico, eu só corrigi a inflação durante 25 anos. Fala, pô, Henrique, mas eu comprei algo por 160 mil, agora estou vendendo por 1 milhão. Olha só quantas vezes eu multipliquei o patrimônio. Você só teve correção monetária em 25 anos. Você não ficou mais rico. Você só protegeu o seu patrimônio da inflação. É triste, mas é a realidade. Então, pensem sempre na inflação quando a gente vai pensar no longo prazo, tá, pessoal? E como que eu mitigo esses riscos, na verdade, né? Como que eu consigo ser mais eficiente nos meus investimentos, tomar decisões mais assertivas, né? Diversificando, tá? Então, pensem o seguinte, quando a gente vai fazer uma alocação de carteira, a gente tem que, primeiro passo, respeitar o perfil do investidor, né? O cliente mais conservador não tem muito o que fazer, né? Ele vai ter que se expor à renda fixa, a produtos bem conservadores que oscilem pouco, porque se ele não aguenta a volatilidade, não tem muito diversificação que possa ser feita. O cliente moderado ele já acessa quase todos os produtos e investimentos disponíveis em qualquer local. Tá? O agressivo, sim, acessa tudo. Geralmente, o moderado não pode acessar derivativos, tá? Que são mercados futuros, ou opções, por exemplo. Então, se você quiser comprar algum instrumento de proteção de carteira, muitas vezes o cliente com perfil moderado não pode acessar, né? E não pode nem ser oferecido para ele, porque isso é uma oferta desenquadrada ao perfil do cliente. Tá? Outro conceito importante é que a gente costuma, quando a gente fala com investidores, geralmente eles têm um conceito um pouco diferente do que é curto prazo e longo prazo. Né? Para mim, investimentos até 2 anos ainda é próximo de curto prazo, porque, por exemplo, eu investi em bolsa, no curto prazo, eu posso ganhar muito dinheiro, mas posso pegar o cenário de pandemia, como está vendo agora, e entrar no momento que caiu 50%, né? E se eu tenho um horizonte de curto prazo, eu não tenho tempo suficiente para recuperar de uma queda. Quando eu penso já em médio prazo, já estou falando de 3 a 5 anos, a gente já tem uma capacidade de diversificar a carteira com mais eficiência, né? E se expor a produtos que muitas vezes um movimento ruim na economia dá tempo para a gente recuperar. Tá? E o longo prazo nem se fala, né? No longo prazo é que as coisas boas acontecem, né? Tem vários frases, não sei se é o Warren Buffett que fala, né? Que a própria bolsa de valores é o local onde é transferido o dinheiro da mão do impaciente para o paciente, né? Ou seja, quem ganha dinheiro no longo prazo muitas vezes não é o mais inteligente, é quem tem mais paciência, quem tem capacidade de esperar esse movimento de volatilidade e sobreviver a ele. Tá? Mas para montar uma carteira, a gente tem que buscar também ativos com correlação complementar. Como assim? Ativos que se comportem de maneira diferente naqueles cenários que podem acontecer. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui clássico, que é fácil da gente enxergar, bate o olho e a gente vê. Né? Isso aqui é uma correlação próxima de -1. Ou seja, quando um sobe, o outro cai. Né? Eles vão para caminhos opostos, está sempre ganhando dinheiro num, perdendo no outro. No longo prazo,
pode ser que os dois te deem dinheiro, né? Você ganha dinheiro investindo nos dois. A grande questão é que, se eu tenho esses dois ativos na carteira, e aqui a gente está falando de Ibovespa e dólar, o dólar até perdeu um pouco dessa correlação. Isso aqui é um gráfico de 99 a 2009, tá? Mas se a gente pegar os últimos anos, o dólar nem tem essa correlação tão forte com a bolsa. Tem momentos que a bolsa sobe, o dólar sobe junto, a bolsa cai, o dólar cai junto. Perdeu um pouco dessa correlação, mas ainda é negativa, não é próxima de -1. Né? O -1 é quase um hedge. O que é um hedge? É uma proteção. É como se eu botei 100 mil em um, 100 mil no outro. Eu ganho 20% num, mas eu perco 20% no outro. Na prática, meu patrimônio não oscila para lado nenhum. Né? Isso que é o -1. -1 a gente nem quer ter em carteira, porque a gente trava nosso potencial de ganho. Mas a ideia é só vocês entenderem que a gente muitas vezes tem algo na carteira que está ali somente para reduzir a volatilidade, ou seja, somente para a gente sobreviver nos momentos de alta volatilidade. A volatilidade tem a ver com risco, né? Volatilidade é o nível da chacoalhada aqui, né? Quanto o mercado sobe ou cai, né? Então, quando a gente está vivendo um cenário de muita volatilidade, né? E a gente está direcional, ou seja, a gente está apostando muito num cenário só, a gente tem muito dinheiro numa mesma tese, significa que, se nossa tese estiver errada, a gente vai ter desvalorização em quase todos os ativos da carteira. Né? E quando a gente tem ativos descorrelacionados, alguns deles vão segurar, né? Ou seja, vão até performar positivo. Por exemplo, o próprio dólar, né, que está aqui nesse gráfico, quem está comprado em ativos dolarizados, né, em ações ou em renda fixa, ou simplesmente no fundo cambial, conseguiu ter um retorno aí de 20% já, acho que nesse ano, né, enquanto está quase tudo negativo. Tá? Então, e até uma coisa que a gente tem dificuldade, às vezes, de internalizar, e a gente pensa assim, mas o dólar já está caro. Mas não quer ganhar dinheiro com dólar, muitas vezes a gente quer proteger a carteira com dólar, né? A exposição ao dólar é muito mais a proteção do que um ativo para você ficar rico, tá? Até porque o dólar não produz nada, é uma moeda de troca, ele tem um ponto de equilíbrio. Em algum momento o dólar vai voltar a cair, isso é fato. Só a gente não sabe ainda se ele continuou subindo para R$6 ou se ele já achou o pico dele e vai voltar para 4,50, 4. Né? A gente não tem como saber. Mas a grande verdade é que provavelmente, se o dólar cair para R$4 de novo, nesse momento da queda do dólar, vai ter um movimento de alta da bolsa. Então, se você tiver os dois na carteira, um meio que vai compensar o outro, né? E você não vai estar perdendo dinheiro sim no dólar, mas vai ter um ganho expressivo na bolsa que vai te ajudar a compensar isso aí. Tá? Então, com relação, acho que esse gráfico ajuda a gente a entender bem. E eu até boto um outro gráfico com produtos de verdade para vocês verem. A linha azul é um fundo cambial, tá? Da Western Asset, está aqui até o nome, mas é um fundo de dólar, uma janela aqui de mais ou menos 3 anos. Mais ou menos não, são 3 anos, tem aqui o botãozinho do 3 anos. E o Ibovespa nessa janela de 3 anos também, então é de 2015, início de 2015 a 2018, tá? Então vejam que o Ibovespa subiu 76% no período. O fundo cambial subiu 22%. E essa linha quase reta é um fundo de renda fixa. Tá? O fundo de renda fixa rendeu 45%. Né? Se você tivesse esses 3 ativos na sua carteira, né, você teria uma carteira que não veria tantos solavancos. Mesmo no movimento desse de queda da bolsa, você teria uma alta do dólar compensando parte das quedas. Né? Daqui a pouco o dólar cai, mas a bolsa vem numa trajetória de alta. Então, essa que é a grande questão da gente diversificar, né? Trabalhar com os ativos que a gente tem aí disponíveis para montar uma carteira diversificada. Tá? Aqui eu coloquei só a teoria moderna de portfólio, uma coisa mais conceitual aqui para vocês entenderem que existe um limite de diversificação. Tá? O que esse gráfico mostra para a gente? Né? Que aqui na linha de baixo, na base, né, desse gráfico, a gente tem o nível de risco, né? Então, risco 0, risco 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, aqui são os níveis de risco de uma carteira. E aqui a gente tem os níveis de retorno, né? Então, na horizontal, risco, na vertical, retorno. O que acontece? A carteira F, ela tem um nível de risco
de 5, mais ou menos, para obter um retorno de 11, 12, uma expectativa de retorno. Vejam que existem duas carteiras possíveis de serem montadas que diminuem o risco e aumentam o retorno. Isso a gente chama da fronteira eficiente, né, de montagem de carteira. O que isso significa? Significa que tem como eu acrescentar produtos numa carteira que fazem com que o meu risco diminui e minha carteira fica mais eficiente, fica com maior potencial de retorno. Até que chega um certo momento que, se eu concentrar, por exemplo, muita bolsa na carteira, muita renda variável, o que eu faço? Às vezes eu aumento pouco o meu potencial de retorno, aumentando muito o meu nível de risco. Né? Então, assim, por isso que muitas vezes a gente segura o freio de mão e tenta fazer com que o investidor, mesmo quando ele está muito otimista, ele não se emocione tanto, se empolgue tanto e tente botar tanta renda variável na carteira, porque a carteira passa a ser ineficiente, porque em alguns momentos vão ter quedas, né? Quando a queda vier, ele não vai ter de onde tirar caixa para comprar na baixa, né? Então, às vezes a gente fica aí, mas o fundo multimercado não está indo bem. Realmente, ano passado até teve uma janela bem ruinzinha, que não performou, mas a gente viu que alguns deles até tiveram performance positiva nesse cenário de estresse, vários deles que a gente tem na carteira dos clientes, tá? Ganharam dinheiro, estão positivos no ano, e enquanto quase tudo caiu, né? Então é importante sim ter um pouco de cada coisa na carteira. Eu vou mostrar no final aqui um exemplo prático que eu inventei, lógico, para poder ficar mais didático, mas a ideia é só que vocês entendam a lógica da montagem de carteira, da diversificação, principalmente do rebalanceamento que tem que ser feito em alguns momentos. Tá? Aqui, tá, pessoal, a gente pegou as principais classes de ativo que a gente acha interessante montar na carteira. Então, tem o dólar, um pré-fixado, uma renda fixa longa pré-fixada, que inclusive a gente está conseguindo aplicar nessas rendas fixas hoje para 2026, 2027, pagando aí 9% ao ano. No auge da crise agora que a gente está vivendo, chegou a pagar 11%, né? Então agora está na faixa de 9, 9,5, 10, depende do prazo do banco emissor. Tá? Então, fazer investimentos de pré-fixados longos, vejam que quase sempre ele está nos top 3 aqui, né? Pré-longo, pré-longo, pré-longo. Então, aqui são os anos, tá? 2018, 17, 16, 15, nos últimos 10 anos, não tem 2019 aqui ainda, mas vejam que várias janelas, investir em pré-fixados longos tende a ser um excelente investimento, tá? Tende a entregar uma rentabilidade muito boa para a gente. Além disso, a gente fala do Ibovespa, né? Que esse cinza aqui, um pré-fixado mais curto, um ganho real acima de inflação, ou seja, buscar em TNB, aqueles títulos que tem um cupom acima de 4% e garanta o teu ganho real, ou seja, está ganhando 4,5% acima da inflação, está aumentando seu poder de compra. Veja que também ele está sempre bem ranqueado aqui, né? Ou seja, é um investimento de longo prazo bom. Tá? Índice de hedge fund seria um índice dos principais fundos multimercados disponíveis. Também ele está aqui no primeiro quartil, né? na metade para cima, geralmente. Né? O CDI, apesar de ter sido um excelente investimento, né? A gente viveu taxas de juros muito altas, mesmo assim ele está sempre meio que na metade do caminho. A poupança nem se fala, né? Está aqui nos 3 piores quase sempre. A inflação também, né? A inflação só ela, né? É um pouco muito próxima da poupança, isso aqui até ajuda vocês a verem. Tem anos que a IPCA está acima da poupança, anos que está abaixo, mas na média eles andam muito próximos um do outro. Né? O S&P 500 é o índice da Bolsa Americana. Né? Então, aqui a gente já consegue enxergar um pouco daquela correlação negativa que eu falei. Ó. Geralmente, quando o dólar é o pior, a Bolsa é o melhor. O dólar é o melhor investimento, a Bolsa é o pior. Então, eles costumam andar na contramão um do outro. Né? Por isso que eles ajudam a formar uma carteira diversificada. Né? Tem comportamentos diferentes. Tá? Esse quadro aqui, a ideia é só vocês conseguirem enxergar por si só, né, um pouco do que eu estou falando, né? Conseguir enxergar como é importante a gente ter diversificação na carteira, né? Porque a gente não tem como acertar
o melhor investimento do ano, né? Ah, vou all-in para a bolsa, né? Botar todo o meu dinheiro na bolsa porque a bolsa vai ser o melhor. E se não for, né? Então, no longo prazo, você diversificar é a melhor decisão que você pode tomar. Aqui, esse gráfico eu coloquei, mas eu acho que é um pouco complicado de entender porque ficou muita informação, mas basicamente a carteira é esse azul mais claro, tá? Se eu pegasse 10 mil reais, eu botei aqui, investisse em uma carteira diversificada ou em cada classe de ativos, tá? Então, basicamente, quem ganha é o pré-longo, né? O pré-fixado longo disparado aqui, ele estaria entregando aqui no final dos 10 anos perto de 40 mil reais, ou seja, teria multiplicado por 4. Enquanto, por exemplo, o Ibovespa o amarelo, olha como ele tem, ele sai na frente, né? Ele tem uma alta forte no primeiro ano, porque é um ano que a bolsa subiu 80%, 2008 aqui, ó. Cadê? Não. Aqui, ó. É porque ele pega o primeiro ano de retorno, né? E depois ele oscila, chega a ficar próximo do 0 a 0 de novo, depois sobe de novo. Então, a carteira diversificada tende a ser mais retilínea para cima, né? Ela está apontada para cima, nunca será o melhor investimento, mas também você vai dormir tranquilo, né? E vai conseguir ganhar acima da renda fixa, vai ter um retorno bem interessante, tá? Eu botei isso aqui também, eu errei eu estava ajustando o slide, eu mudei a ordem. Eu vou para esse, depois eu volto para aqui, tá? Eu gosto de botar essa provocação, digamos assim, nessa palestra de diversificação. Por quê? Porque é muito comum a gente, quando passa por um cenário ruim, a gente às vezes se desmotivar e achar que, opa, bolsa não é para mim, ou não dá. Pense o seguinte: primeiro ponto, a gente está vivendo um cenário de juros baixos, tá? A gente vai ter que buscar fundo imobiliário, renda variável, multimercado, algum tipo de investimento que tem sim volatilidade para entregar retorno, tá? Então, a gente vai ter que se acostumar com ver a carteira oscilar. Mas essa pergunta que eu faço, quem é esse gestor, eu vou ler aqui, porque de repente alguém está só ouvindo, mas aqui que a gente fala, entre 97 e 99, o gestor conseguiu uma rentabilidade de 65%. Nada mal, né? Mas se você pensar que o S&P, né, o índice da Bolsa Americana, subiu 107% nesses 3 anos, você teria ficado insatisfeito e saído desse fundo? Né? Pô, o índice subiu 107%, o gestor entregou 65%. Né? Ele perdeu aí consideravelmente para o benchmark dele, ou seja, para o índice de referência. Mas se esse mesmo gestor se recuperou logo em seguida e conseguiu um retorno de 152% entre 2000 e 2007, enquanto o S&P subiu míseros 14% nesse período, né? Você tivesse saído lá em 99, você teria perdido essa rentabilidade muito boa que ele teve, que bateu aí de longe o índice, né? Quando a gente pega a nova janela, o gestor, entre 2008 e 2011, teve uma queda do S&P de 6% e ele ganhou 19%. Né? E aqui vai contando essa historinha, tá? Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é que esse gestor que eu estou falando aqui nada mais é do que o Warren Buffett, tá? E o maior investidor de todos os tempos consegue passar por perrengues, digamos assim, em alguns momentos, né? Consegue perder para o índice em janelas de 2, 3, 5 anos, muitas vezes. Né? Mas, no longo prazo, quando a gente pega de 65 até 2018, a Bolsa Americana rendeu 9,7% ao ano. Isso dá incríveis 15.000%. Tá? É uma rentabilidade muito boa. Agora, imagine que a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, rendeu acima de 20% ao ano. E isso fez com que, entre anos bons e ruins dela, ela conseguisse entregar 2.472.000% de rentabilidade. Né? Ou seja, muito mais do que a Bolsa, disparado aqui, do que a Bolsa americana. Tá? Eu vou aproveitar aqui que eu vi que tem algumas perguntas para tentar responder aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos começar pela primeira. O Daniel pergunta aqui: existe um cálculo estimativa de quanto uma pessoa precisa ter de patrimônio investido para se aposentar, baseado no que ela gasta mensalmente? Exemplo, eu acho que eu preciso de 20 mil para viver bem até morrer e tenho 40 anos. Quanto precisaria ter investido hoje? Existe sim, esse é um cálculo da perpetuidade, que a gente chama, né? Basicamente, para você ter certeza que você não vai precisar mexer no teu
no teu padrão de vida e viver o resto da vida, basicamente você tem que dividir pelo a renda que você quer ter, então os 20 mil reais, você divide pela rentabilidade acima da inflação. Ou seja, né, imagina que você consegue ganhar 5% acima da inflação no longo prazo. Significaria que você teria que ter quanto? Né? Se você dividir 20 mil por 5%, vai te dar 4 milhões, né? 4 milhões e 200. Então, 4.800 teria que dar, né? Mas basicamente, se eu pegar, vou tomar com o calculador aqui, deixa eu fazer aqui, eu já digo, só um minutinho. 20 mil divididos por... O certo, na verdade, é mensalizar, tá? Transformar, mas eu vou fazer a conta mais burra aqui para facilitar. Se eu dividir por 5% ao ano, dá... dá isso que eu falei mesmo, 4 milhões. Né? Então, 4 milhões, você ganhasse 5% acima da inflação, tá? Como assim? Se a inflação foi 3, sua carteira tem que render 8, né? Você tem que bater a inflação, porque você tem que manter os 3% ali dentro, porque você tem que pensar o quê? Que os 20 mil reais hoje não tem o mesmo poder de compra dos 20 mil reais daqui a 20 anos. Né? Então, se você ficar tirando 20 mil reais, ou seja, tirar toda a rentabilidade todos os meses, em algum momento você não vai estar vivendo com um padrão de 20 mil reais, você vai estar vivendo com um padrão de 18, 17, 15, de 20. Apesar de você ter 20 mil para gastar, você vai estar vivendo com um padrão menor. Tá? A Sidney pergunta aqui se eu acho que ainda vale entrar em fundo cambial ou já passou a hora. Vamos lá. Depende. Né? Passou a hora do quê? De ganhar dinheiro ou de diversificar a carteira? Né? Se eu quero fazer uma alocação tática, né? O que é alocação tática? Pegar uma parte do meu dinheiro e aplicar em um certo ativo para ganhar um dinheiro a mais, talvez tenha passado a hora. Eu não sei. Talvez já está caro, né? A gente se posicionar com dólar a 5,30 quase. A gente às vezes vê, opa, mas para ele bater, mesmo que ele vá para 6, ele pode subir 15%, né? Será que vale a pena menos, até 12%, 13%? Será que vale a pena eu entrar no dólar agora? Agora, se o dólar bater 6, pode ter certeza que a bolsa vai cair mais. Tá? Então, você ter entrado no dólar vai ter protegido a sua carteira, vai ter deixado ela menos volátil. Né? Então, esse que é o grande ponto. Tá? Como eu falei, eu não sei para onde o dólar vai, infelizmente. Eu gostaria de saber, porque eu estaria aposentado ganhando bem mais do que os 20 mil aqui, do que o Daniel perguntou. Tá? Mais uma questão aqui, só antes de eu seguir aqui, que a gente já está até próximo de finalizar os slides. Então, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, podem fazer. O Glauco está perguntando, já estamos em recessão ou pode ir para depressão? Coisa pior para a economia do Brasil. Os políticos estão sangrando o cofre do governo federal. Obrigado. Assim, que esse ano o PIB vai ser negativo, eu acho que é quase uma certeza, né? Porque a queda, a gente vai ter o primeiro trimestre, talvez a gente não tenha pego muita queda do crescimento econômico, né? Porque as pessoas, a Covid chegou aqui mais ou menos na segunda quinzena de março, né? Com mais força, foi quando as pessoas foram para casa. Mas o segundo tri agora é quase um trimestre perdido, né? A gente vai ter 1, 2 meses muito fracos na economia. Agora a gente não sabe como vai ser a recuperação, né? Então, eu vejo muita gente prevendo recuperação em V, em U, em L, em W. Eu acho que ainda está muito cedo para fazer qualquer previsão. Eu continuo batendo na tecla do que quem está prevendo está chutando, porque eu acho que a gente não tem ainda dados suficientes para a gente prever. O que acontece muito é que o mercado tenta antever o que pior pode acontecer, né? Então a gente viu na bolsa empresas caindo 70%, 85%, é cenário de guerra mesmo, de quebrar, né? Estão precificando a quebra da empresa. Ou seja, se a empresa não quebrar, ela tem aí 100% para subir, 150% para subir no curto prazo, só para voltar para metade da queda dela, não é nem para voltar para o 0 a 0, porque eu não acho que faz sentido no curto prazo nada voltar para o 0 a 0, né? Talvez quem vai sofrer pouco, mas já caiu pouco também, são alguns setores como farmácias, supermercado, né, esse tipo de coisa.
Mas, assim, eu não tenho capacidade, nem tenho o direito de fazer previsões aqui, né? Então, eu acho que, como a própria palestra diz, a gente quer ganhar dinheiro o máximo possível com o menor risco possível. Como? Fazendo uma carteira diversificada, fazendo rebalanceamentos de carteira de tempos em tempos e buscando a melhor relação risco-retorno. Eu acho que é esse que é o ponto principal que a gente tem que buscar, tá? E não acertar a maior alta da bolsa, né? Ou tentar acertar a hora de zerar a carteira, vamos vender tudo porque vai cair, assim, pode ser que você saia e suba mais 20, 30%, depois você volte na máxima. Então, o que a gente vê muito é que as pessoas tendem a ser contracíclicas, ou seja, né, as pessoas tendem a ficar otimistas quando algo sobe muito e pessimistas quando algo cai muito. Quando, na verdade, quando a gente vai... Isso não, quando a gente vai investir, né? Quando a gente vai consumir, a gente pensa o contrário, né? Pô, se está com liquidação, vou comprar. Está com 50% de desconto, né? Mas na hora que cai 50%, a grande maioria das pessoas fica com medo, né? E tende a paralisar e não conseguir tomar decisões racionais, tá? Que eu vou até falar um pouquinho disso aqui no final. Antes, eu só queria mostrar para vocês, esse aqui é a Vegas, é um site online que tem que disponibiliza de graça para a gente comparar fundo, fazer várias simulações bem legais. O Pedro Lula Mota, ele trabalha lá, esse aqui é o perfil dele do LinkedIn, tá? Eu até botei o nome dele aqui para ter a referência de onde eu tirei isso. Mas o que é um drawdown? É a maior queda do topo ao fundo, tá? Ou seja, vejam que de 1997 até 2019, a gente teve quedas bem relevantes anualmente na bolsa. Então, tem ano que a bolsa do topo ao fundo dela cai 43%, 60%, 40%, 20%. A verdade é que nós vivemos 3 anos de poucas correções significativas, né? 2016, uma queda só de 12%, 2017, 12%, 2018, 20%, 2019, 10%. Ou seja, nós estávamos vivendo um cenário de baixa volatilidade, né? Que estava dando muita confiança, né? E estava parecendo que a bolsa é sempre para cima, né? A gente brinca até entre nós aqui que nesses momentos que nascem os gênios da bolsa, né? Estava todo mundo dando curso de bolsa, como investir, como ficar rico. E é esse momento que a gente tem que tomar cuidado. E o que eu quero mostrar para vocês é que aqui do lado tem o ranking dos melhores anos da bolsa desde 97, tá? Então, de 99, aqui está do maior para o menor. Aqui está organizado de ano a ano, né? 97 a 2019, e aqui está o ranking do melhor ano da bolsa até o pior ano da bolsa. Vejam que em 1999 a bolsa chegou a ter uma queda de 31% do topo ao fundo, mas ela entregou 152% de lucro, né? Em 2009, por exemplo, a bolsa caiu, chegou a ter 2008, vamos pegar, né? A bolsa chegou a cair 60%, mas fechou uma queda de janeiro a dezembro de 41%. Né? Tem alguns anos aqui bem curiosos, como por exemplo 97 aqui, né? Que é a maior queda da bolsa do topo, maior queda não, né? A primeira da lista aqui, mas é uma queda muito expressiva, 43%. A bolsa fechou com uma alta de 45% no ano, né? Então, assim, a mensagem assim, que quem está em renda variável, quem está na chuva vai se molhar, né? E a gente tem que pensar o quê? Que são os momentos de quedas que aparecem muitas distorções e oportunidades, né? São nesses momentos que a gente tem que estar atento e ter coragem, né? Tem aquela velha frase que fala: compre aos sons dos rojões e venda ao som dos violinos, né? Ou seja, quando parece que o mundo vai acabar, é a hora de você correr risco. Quando tá tocando aquela sinfonia bonita, aquela música, todo mundo dizendo que bolsa é o melhor lugar do mundo, aí você entra no Uber e o Uber fala, pô, a bolsa está subindo 2% hoje, né? E você começa a ouvir todo mundo expert de renda variável, é um momento que a gente tem que ter um pouco mais de receio e ser menos ganancioso, né? Diminuir o risco, né? Então, eu acho sim que a gente pode ter alocações táticas, como eu falei, até perguntaram do dólar em bolsa, por exemplo, aumentar a posição em alguns momentos, depois reduzir, mas a diversificação é o principal fator que a gente tem que ter em mente. Então, até essa outra frase também é do Warren Buffett, eu gosto muito, porque eu vi até que alguns clientes que perguntaram que são médicos, talvez tenham outros médicos também na live,
né? Pensem que o próprio Covid que a gente está vivendo agora, ele tem o ciclo dele, né? Então, pode fazer o que quiser, que o ciclo dele terá que ser cumprido, né? E no investimento, a lógica é a mesma, né? Essa frase eu gosto porque fala assim, não importa quão grande seja o seu esforço e talento, algumas coisas exigem tempo, né? Você não consegue fazer um bebê em um mês, engravidando 9 mulheres, né? Então, o bebê tem a fase de maturação dele. O investimento em renda variável tem a fase de maturação dele, né? A gente não tem como achar que vai comprar hoje para ficar rico amanhã. A gente tem que pensar que aquilo é um pedaço do nosso investimento, do nosso patrimônio, e que boas empresas em janelas de longo prazo, de 3 anos, 5 anos, 10 anos, elas tendem a crescer, né? Tendem a comprar concorrente, abrir novas filiais, ganhar participação de mercado e, consequentemente, pagar mais dividendos para a gente, ter valorização das ações. Então, eu acho que isso é muito importante, que quando a gente, até acho que foi o Guilherme Benchimol postou hoje na rede social dele, né, o CEO da XP, que ele um printzinho mostrando quanto olhar para o curto prazo pode deixar a gente míope e estressado, né? Que ele mostrava que em janelas de 10 anos, se a gente olha nossos investimentos em renda variável em janelas só de 10 e 10 anos, eu não vou ver quanto eu estou ganhando, só vou ver daqui a 10 anos. A probabilidade de você estar perdendo dinheiro em janelas de 10 anos é zero, né? Quando a gente está em janelas de curto prazo, tende a ser próximo de meio a meio, né? Metade das vezes você olha está perdendo, metade está ganhando, né? Então pegou um ano, né? Eu olhei todos os dias do ano, vai ter metade dos dias você vai estar perdendo, metade vai estar ganhando. Talvez quem entrou no topo agora, infelizmente, vai estar perdendo mais vezes até, né? Mas é importante a gente ter essa visão, né? Que investimento em renda variável é investimento de longo prazo, tá, pessoal? Nós não temos uma visão especuladora, tá? A gente não tem essa ideia de buscar. É lógico que a gente sempre tenta o melhor retorno, por isso que a gente faz até trocas em carteiras, a gente segue as recomendações da Eleven, busca tirar o que tem de melhor do mercado, mas sempre focado em coisas boas, né? A gente não vai comprar empresa quebrada para tentar ficar rico da noite para o dia, né? Muito pelo contrário, a gente foge desse tipo de investimento, tá? Só para finalizar aqui na reta final, deixa eu ter mais uma pergunta aqui. Eu acho que a pergunta dele até é interessante, porque eu vou abrir aqui o histórico do retorno de duas carteiras, tá? Eu estou botando aqui até final do fechamento de março, uma carteira moderada, uma carteira recomendada pela XP, tá? E agressiva. Por que eu não vou botar conservador? Porque o conservador tem quase só renda fixa. Daí não tem muita graça fazer essa análise. Mas eu não vou citar o nome, porque até fala aqui de rentabilidade. Minha carteira agora está com menos 14% esse ano, mas tem amigos que perderam mais 50%. Então, acho que não estou tão ruim. Quais ações, setores recomenda para longo prazo? 15 anos, né, ou mais? Infraestrutura, energia, consumo, varejo, bancos, um mix de todas. Como o próprio nome da palestra fala, né, diversificação é o ativo mais barato que você tem, tá? Então, não custa, você não vai pagar mais caro por diversificar sua carteira e você vai mitigar bastante o risco. Então, eu recomendo você ter um pouco de cada setor que você falou, focando em empresas boas. Então, tem muita empresa que caiu demais. Outras caíram mais do que outras. Você tem que analisar por que ela caiu mais que a outra. Porque ela é pior, ou porque o mercado vê um risco nela, ou porque ela tem pouca liquidez, tá? Então, às vezes, tem coisas que caem muito mais que outras, porque tem poucos negócios no dia. Então, vem um fundo grande, vende pesado e aquilo desaba, né? Mas, assim, todos os setores que você comentou, tem empresas fantásticas e que dá para a gente comprar com esse horizonte de 15 anos, tá? Eu só vou mostrar para vocês esses perfis aqui que a XP passou para abril, tá? Isso está no site da XP, se vocês entrarem em conteúdos.xpi.com.br, tem muito conteúdo bom lá, inclusive tem essas carteiras recomendadas, tá? A carteira recomendada para o perfil moderado, a XP vem falando agora o quê? Que ela recomenda ter 26,5% em pós-fixados, 5% em pré-fixados, a inflação ela fala em 15%, né? Então ativos que têm um ganho real, né? Multimercados 28,5%, renda variável 14%, internacional 11%. Tá? Então aqui ela divide nos produtos, tem o nome dos fundos que ela está sugerindo, ou COI, ou o tipo de investimento que ela quer.
Mas o que eu queria mostrar até para vocês é que a carteira recomendada da XP, isso está lá no site, tá caindo 7,5% em março, né? Então, por quê? Porque ela tem aqui um percentual já em bolsa. E até uma coisa curiosa, tá, pessoal? Eu até não peguei agora, vai ser meio chato eu achar agora, mas eu até queria ter colocado aqui, que é o quê? Mostrar para vocês que como é uma carteira conservadora nos Estados Unidos, tá? A carteira conservadora nos Estados Unidos tem 25% em bolsa. Tá? Por quê? Porque eles têm os juros quase zero há 10 anos. Eles tiveram um aumento agora recente, caiu de novo para perto de zero, mas as pessoas estão, quase todo o americano tem alguma exposição em bolsa, né? O conservador tende a ter 25% em bolsa, porque ele tem um horizonte de longo prazo e porque ele também tem um cenário de juros muito baixo. Então, a gente acredita que esse cenário de juros baixo, cada vez mais, vai estimular as pessoas a entrarem com parcelas maiores na bolsa. Até ficou arriscado ser conservador, eu até brinco, ouso falar, né? Porque você ser muito conservador, você está fadado a não ter um ganho real relevante a longo prazo, né? Então a gente tem que se expor. Até a carteira da XP não costuma falar de fundos imobiliários, tá? Mas a gente costuma usar fundo imobiliário um pouco na parcela de inflação e multimercados, tá? Então é uma maneira da gente conseguir diversificar mais, porque tem fundos imobiliários que têm ganhos reais muito acima de outros investimentos, tá? Então eu recomendo que fiquem atentos aí quando tiver a palestra de fundo imobiliário, participem, que ela é muito boa e ajuda a abrir bastante a cabeça aí da gente. Vou falar aqui da carteira do perfil agressivo, tá, pessoal? O perfil agressivo talvez seja mais próximo do cliente que eu comentei agora, né? Caiu no mês passado 12,4% e no acumulado está caindo 13,5%. Eu, assim, acredito que a grande maioria dos clientes mais arrojados que investem com a gente caíram próximo de 15% a 20% no mês passado, até por ter uma exposição maior em fundo imobiliário, tá? Bolsa, a gente não costuma ter exposição muito alta, não. A não ser clientes pontuais, né, que gostam muito de bolsa e querem ter, mas é nessa faixa de 10, 15, 20, 25, já é um cara já que tem bastante bolsa, assim, já bem acima da média. Tá? A XP até reduziu um pouquinho de renda variável e aumentou a posição em internacionais, ou seja, que tem exposição tanto à bolsa americana quanto a dólar, tá? Então isso talvez até responde a uma pergunta que a gente teve. A XP fez isso no início do mês, mas aí também a gente tem que ver, né, o cenário que estava, isso foi na virada do mês que eles divulgam essa carteira. Mas a agressiva já falar em 8% de pós-fixado, 7,5% de pré, 15% de inflação, 30% de multimercado, 22,5% de renda variável e 17% em internacional. É lógico que essas carteiras, elas são muito mais padronizadas, digamos assim, né, para ser vendida em massa, né? O trabalho que a gente costuma fazer é mais sob medida e justamente aqui é focado muito em fundos, né, ou produtos de renda fixa, como CDB, CRA, etc. A gente muitas vezes vai direto no produto no mercado, porque a gente consegue atender uma necessidade específica do cliente, ou a gente consegue ver um potencial de retorno maior se a gente se expor direto a um setor, quando a gente está falando de bolsa, né, etc. Então, não vai ser sempre igual, mas é um norte, tá? Essa carteira, esse perfil, e é interessante até para vocês conseguirem visualizar como no retorno de 12 meses a carteira está negativa. Assim, se a gente for pegar a recuperação que o mercado já teve agora no mês de abril, eu acho que a gente já conseguiu absorver bastante da queda, né? Até uma coisa que talvez nem todos saibam, quem é cliente da XP, mas os aplicativos da XP, o mobile, lá quando o XP Investimentos, na verdade, que é onde tem a rentabilidade, ele tem um delayzinho. Então, geralmente, ele mostra aquele gráfico de uns 3 dias para trás, tá? Então, muitas vezes o teu patrimônio já até recuperou mais, você vê lá que o teu financeiro está maior que aquilo, mas quando a gente vê o percentual, ele ainda está um pouquinho atrasado. E quando cai, é a mesma verdade, né? Às vezes o patrimônio caiu, mas o percentual ainda não disse que caiu tudo, tá?
Isso, eu acho que são 3 dias úteis de delay, tá? Mas por isso que até eu olhei a carteira dos clientes, eu vi que vários chegaram a bater 20% de queda e agora não aparece para ele ainda, mas ele já está com 12 de queda, 13, 14, ou seja, já recuperou aí 30, 40% da queda, né? Então uma recuperação muito boa se a gente for pensar que as pessoas não estão tão expostas assim à renda variável. Tá? Para finalizar, eu acho que nada mais do que essa queda da bolsa demonstrou mais. Esse slide dá um estudo da Vanguarda. Para quem não sabe, a XP ela tem 2 benchmarks muito fortes, que é a Vanguarda e a Charles Schwab. Né? O que é isso? São empresas americanas que fazem o mesmo trabalho que a XP, e já há muitos anos a XP se espelha neles e tenta ser tão eficiente, bom quanto eles aí para entregar um serviço de excelência. Então, a conclusão que eu deixo para vocês é que assim, diversificar é chato no sentido que você nunca vai poder falar para os seus amigos que tem ação da moda, né, ou que seus investimentos se seguem melhor que o mercado. Ano passado, a gente teve um retorno bem expressivo aí na grande maioria das carteiras, mas talvez só quem correu muito risco, né, que conseguiu realmente ter um retorno acima da bolsa, né? Porque se a gente não está 100% em bolsa, a gente não vai ganhar mais do que a bolsa, não tem como. Mas, por outro lado, você terá retorno consistente noites de sonos tranquilas. Eu acho que essa queda que a gente teve atrapalhou o sono de todo mundo, né? Independente da diversificação que tenha, porque foi a queda mais rápida da história, né? Foi realmente uma coisa bem pesada, nunca ninguém viveu. Mas eu acho que você ter uma assessoria de investimento, que é esse último item, ajuda no sentido principal desse item 4, 3 e 4, que eu acho, né? Mas eu vou falar de todos. Então, aqui está em inglês esse itemzinho aqui, esse quadrinho que tem aqui da Vanguarda, que é um estudo que eles fizeram, né? Ele fala aqui de alocação de ativos, de custos, de rebalanceamento, de coach comportamental, a asset allocation, que é a estrutura da carteira, né? Ordem de retirada, que isso aí também acontece muito, às vezes o cliente precisa de algum dinheiro para um fluxo de caixa dele, ou o assessor consegue ajudar da onde tirar primeiro para ter um impacto menor na carteira, né? E o retorno total. E eles identificaram que o coach comportamental, que ele bota aqui com behavior coaching, em inglês assim, não é sabe o tempo todo, e a asset allocation é quem entrega o principal, assim como essa questão da ordem de retirada, né? É quem entrega os melhores retornos para o cliente no longo prazo, né? Então, pense no seguinte, que ele fala que um assessor próximo do cliente consegue entregar até 3% a mais de retorno ao ano, né, no longo prazo. Isso para o mercado americano é muito dinheiro, 3%, se a gente vê que lá um retorno é de 4%, 5%, 6%, né, como se aumentasse 50% da rentabilidade do cliente. E eu acho que isso ficou muito claro para a gente, como é importante o investidor ter alguém para conversar, tirar dúvidas, conseguir acalmar ele, né, nos momentos aí mais tenebrosos, digamos assim, do mercado, e fazer esse coach comportamental. E só o rebalanceamento também, que é muito importante, eu vou só, eu sei que já me estendi um pouco, eu vou só complementar aqui rapidinho, não está acabando, tá, pessoal? Eu vou só compartilhar uma outra tela aqui, que é um Excel que eu fiz hoje à tarde, que eu queria mostrar para vocês o seguinte. Imagine uma carteira, eu peguei e criei 4 classes de ativo. Renda fixa, renda variável, dólar e fundo multimercado. Tá? Peguei e joguei em valores aleatórios aqui, uma taxa de juros bem baixa aqui na renda fixa. Peguei a bolsa, botei 8 anos de queda, 12 de alta, né? Quedas e altas aí, quando tem uma grande queda, uma alta forte em sequência, botei 20 anos, tá? Para a gente estimar. E peguei os anos que a bolsa sobe e o dólar cai. Tá? O dólar é menos volátil, então ele cai menos, e quando ele sobe menos também. Mas para ser um balanceamento de carteira. Coloquei fundo multimercado como se ele rendesse geralmente 150 do CDI, ou seja, CDI a 5, ele vai render 1,5 vez o CDI. E a cada 3 anos ele tivesse algum cenário ruim que ele caísse. Então, aqui, ó, 5,5 caiu, virou 4, 3,5 virou 3, 4 virou 3. Né? E joguei isso
em 20 anos, tá? E peguei uma carteira hipotética como se a pessoa aplicasse 35% em renda fixa, 25% Vou deletar isso aqui porque eu lembro dele. 25% em renda variável, 15% em dólar e 25% em fundo multimercado. Tá? Montei essa carteira e fiz um rebalanceamento anual. Uma vez por ano só eu pegava e ajustava. Ah, se a bolsa subiu muito, reduz. O rebalanceamento anual, uma vez por ano, né, sem muita grande nível de inteligência desse rebalanceamento, não é o ideal a ser feito, tá? Mas é só para fazer fins didáticos. E comparei, joguei num gráfico. E aqui virou esse gráfico aqui de baixo. Tá? Imagine o seguinte, a carteira é a linha amarela. Vejam que ela fica quase uma linha reta, mesmo tendo bolsa, tendo dólar, tendo tudo. E ela fica muito próxima dos fundos multimercados, tá? Que tiveram aí 150 do CDI. Perdem para renda variável, né, no longo prazo, mas a gente também não quer ter o melhor investimento, a gente não quer ter esses solavancos, né? Que adianta a carteira bater aqui 200 e poucos mil, no ano seguinte voltou para 100, né? Daí voltou para 250 mil, depois voltou para 200, né? É melhor a gente ter um crescimento constante e mais calmo. E o dólar até foi uma perda, né? A pessoa começou aqui. Aqui é uma carteira pura dólar, 100% dólar, tá? Só para ficar mais claro. Uma carteira 100% fundo imobiliário, fundo multimercado, uma carteira 100% renda fixa, que é o laranjinha, e uma 100% dólar, que é esse meio marrom. Tá? Então, o amarelo, que é a carteira diversificada com esses percentuais que eu falei, 35 em renda fixa, 25 em renda variável, 15 em dólar e 25 em multimercado, eu tive que fazer poucos, até porque eu chutei os valores, tá? Isso aqui não é uma coisa perfeita, mas é só para mostrar para vocês como reduz a volatilidade, tá? E ajuda a gente a, digamos assim, poder dormir, né? Não ficar aí tão estressado com os retornos, tá? Então, eu queria finalizar só falando, senão o Caô vai brigar comigo, eu vou esquecer, mas é muito importante que vocês... Quem tiver mais alguma pergunta também pode ficar à vontade, mas assim, a gente finalizando aqui vai ter uma pesquisa de satisfação, aproveita para dar alguma sugestão, se for o caso também, de quais palestras vocês querem ver. Mas a gente está aqui à disposição, tem uma grade bem grande aí de eventos que a gente está fazendo online. Eu acho que é bem legal, porque muitos que eu vi aqui que estão disponíveis hoje aqui, eu conheço alguns pelos nomes que eu vi aqui dos participantes, muitos deles nunca puderam ir numa palestra física nossa, né? O dia a dia corrido, não consegue, estão aqui podendo participar hoje e a gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês a conseguir atingir os objetivos financeiros de vocês no longo prazo, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguma pergunta. Não, é só o pessoal agradecendo. Obrigado aí ao Noro, Daniel. Muito obrigado a todo mundo. Já são quase 9 horas, né? Me empolguei aqui, falei demais. Mas eu acho que a ideia é conseguir passar essa mensagem para vocês. A diversificação é algo que a gente não pode abrir mão, tá? Não pensem que a gente nunca deve estar 100% alocado em nada, né? Seja em imóveis, seja na nossa empresa, seja o que for, né? Eu acho que a sobrevivência aí de muitas empresas e pessoas aí nesse momento turbulento que a gente está vai se dever muito a isso, né? A capacidade de resiliência e poder diversificar, né? Sofrer menos com a queda. Tá bom? Não sei se o Caú quer falar alguma coisa mais aí para finalizar. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Uma boa noite aí para todo mundo. Só agradecer mesmo. Henrique, parabéns. Muito boa palestra, como sempre. Foi ótimo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Reforço o pedido do Henrique. Respondam a pesquisa. O feedback de vocês é que vai fazer a gente melhorar cada vez mais, tá? Gente, e ó, quem ainda não segue a gente no YouTube, se inscreve lá no canal da gente, tá certo? É verdade, né? A gente esqueceu de falar. Tem gente no YouTube curtindo a gente, né? Como é que é a frase? Como é a frase? Curte, compartilha. Gostou? Curte, compartilha. Fantástico, Henrique. Muito obrigado, amigo. Pessoal, valeu, um abraço. Até logo, um abraço a todos.